Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 e 8. Eu peço que você nos acompanhe silenciosamente. 1 Timóteo 3, versículos 1 e 8. Primeiro e oitavo versículo. Nós estamos com os nossos adolescentes em acampamento com a equipe, presbítero Gilson, conselheiro, está lá com a turma, e também professores, e uma equipe lá cuidando dos nossos adolescentes. Assentados como estamos, 1 Timóteo 3, versículos 1 e 8, nos diz a palavra de Deus: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Versículo 1 e o versículo 8 nos diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Semelhantemente quanto a diáconos, Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos convidar as nossas crianças à frente, as suas professoras, professores também. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te louvamos pelo teu povo reunido e pedimos a tua bênção sobre o estudo da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos compreender aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Pedimos a tua bênção também sobre o nosso departamento infantil, as nossas crianças, as crianças que o Senhor nos tem confiado, que possamos ensiná-las conforme a tua palavra, que elas possam aprender as sagradas escrituras e, aprendendo a letra, que o teu Espírito possa operar nas suas vidas, transformando os seus corações bem como os nossos, Pai. Ajuda-nos a compreender o teu querer e ajuda-nos a vivermos de acordo com este teu querer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que as nossas vidas sejam edificadas sobre a tua palavra. Abençoa-nos, é o que nós também clamamos pelos nossos adolescentes, neste dia do adolescente presbiteriano, que o Senhor esteja abençoando a cada adolescente em especial, aqueles que fazem a União Presbiteriana de Adolescentes, da tua igreja, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre o acampamento, que ele possa terminar bem e que cada adolescente, bem como os adultos, aqueles que estão cuidando deles, possam retornar debaixo da tua bênção e da tua direção. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Fiel é a palavra, nos diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Se alguém aspira, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E Paulo então depois vai dizer, semelhantemente quanto a diáconos, Nós estaremos tendo avisos aí sobre eleições, na parte de avisos, mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus fala, e sempre nós estamos voltando a estes e a outros textos referentes a oficiais da igreja. O artigo 25 da Constituição da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil fala de oficiais da igreja. E quando fala de oficiais da igreja, menciona, em primeiro lugar, não no sentido de mais importância, mas no sentido de como a igreja está organizada. Em primeiro lugar, ele fala sobre esses oficiais da igreja, com respeito aos ministros do Evangelho, que são chamados na nossa Constituição de presbíteros docentes. Os pastores, pela responsabilidade maior com a palavra de Deus, são chamados de presbíteros docentes, os mais responsáveis pela docência.
Depois, nesse mesmo artigo 25, a linha B, vai falar sobre presbíteros regentes, aqueles presbíteros que, juntamente com os pastores, formam um conselho e administram, então, e cuidam espiritualmente da igreja. E a palavra de Deus vai nos falar também, o artigo 25 vai nos falar também com respeito a oficiais da igreja, chamando também um terceiro grupo de diáconos. Então, presbíteros docentes, os pastores, que são chamados de ministros do Evangelho, os presbíteros regentes, aqueles que juntamente com os pastores formam um conselho e administram a igreja, e também os diáconos. No artigo 30, tratando sobre ministros do Evangelho, a nossa Constituição vai dizer que o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. A Constituição faz questão de destacar sobre os títulos que são dados ao pastor na Bíblia. E então diz lá no parágrafo único, os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, ou seja, ao pastor, os títulos de bispo, pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e dispenseiro dos mistérios de Deus, indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Então, todos esses, principalmente o título, por exemplo, de bispo, que é usado, aquele que almeja o episcopado, o bispo, aquele que é o superintendente. Todos esses títulos aqui não são títulos hierárquicos. A igreja presbiteriana não tem como hierarquia. O pastor é mais importante, o pastor como presbítero docente é mais importante do que o presbítero regente, os presbíteros, pastores e presbíteros são mais importantes do que os diáconos. Não, são funções diferentes que temos, mas temos todos a importância dada por Deus, segundo a sua palavra. A Constituição ainda diz também, e eu estou trazendo isso, que é importante a gente falar nesse contexto, a Constituição ainda diz que são funções privativas do ministro, do pastor, administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, por isso que você só vê os pastores impetrando a bênção apostólica, estendendo as mãos, impetrando a bênção apostólica. Então, administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. São estas 4 funções privativas que só então os pastores, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, podem então fazer. No artigo 32, vai dizer então que o ministro, tratando-se do pastor, cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, e aí não porque sejam importantes, mas porque foram colocados por Deus como líderes, deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Dá para você ver um pouquinho do porquê os pastores necessitam tanto das orações da igreja, do apoio, do aconchego, do cuidado amoroso da igreja. E então diz mais, no artigo 36, que são atribuições do ministro que pastoreia a igreja, daqueles que pastoreiam, porque há alguns ministros depois que até podem ser dedicados a outras obras que não diretamente o pastoreio da igreja. Mas, então, aqueles que são pastores de igreja, são atribuições dele orar com o rebanho e por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com outros presbíteros o poder coletivo de governo. E aí então você vê quantas funções que são atribuídas ao pastor. E sozinho, de fato, os pastores não conseguiriam, por mais que fossem, e às vezes encontramos igrejas com 5, 10 pastores, e eles não conseguem dar conta sozinhos do rebanho,
mas também não só por uma questão humana, mas porque não foram colocados por Deus para isso, para que sozinhos, então, governassem e cuidassem, então, da igreja. Daí porque nós temos também presbíteros, e olhamos todo o Novo Testamento e vamos encontrar esses homens, anciãos, homens experientes, homens vividos, que têm toda uma carga de história na vida da igreja. Então temos os presbíteros, como está na seção 3 da Constituição da igreja, presbíteros e diáconos. E então é dito no artigo 50 da Constituição, o presbítero regente é o representante imediato do povo, sendo por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Compete a esse presbítero regente levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então ele leva ao conselho, ao conhecimento do conselho. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da ceia. E aí então você vê quantas funções e que não são apenas a função de dirigir uma liturgia ou então estar distribuindo os elementos da ceia. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho da igreja no presbitério e representar o presbitério no sínodo e então também no Supremo Conselho. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros, à dos pastores. O diácono, então, falando sobre o diácono, é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente, o diácono, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, aos cuidados dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e também a exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências, certo? Então, são funções colocadas aqui para o diácono. Considerando tudo isso, irmãos, eu gostaria de voltar ao texto da palavra de Deus que nós lemos, e é um texto por demais conhecido, mas eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes desse texto de 1 Timóteo 3, versículos 1 e 8. 1 Timóteo 3, versículos 1 e 8. Nós lemos então que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E no versículo 8, nos diz a palavra de Deus, semelhantemente quanto a diáconos. O conselho, através dos pastores e presbíteros, presbíteros docentes e os presbíteros regentes, que formam, então, juntos o conselho tem a responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor, conforme vemos pela Constituição, mas que isso está na própria, e a Constituição está pautada, baseada na palavra de Deus. Paulo, então, vai falar, e o pastor é um presbítero, o pastor é também um presbítero. Paulo vai falar, então, sobre esses oficiais da igreja, pastores e presbíteros, e também presbíteros regentes, pastores, presbíteros docentes, presbíteros regentes também, e também diáconos. Paulo vai falar sobre, e todo o Novo Testamento, vai tratar sobre esses 3 grupos de oficiais aqui da igreja. Eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes. A primeira, à luz da palavra de Deus, é que estes oficiais, o presbítero docente como pastor, o presbítero regente, que juntamente com o pastor pastoreia a igreja formando o conselho, e os diáconos, esses oficiais, nós precisamos ter a consciência de que todos eles têm uma vocação espiritual. Isso não foi inventado pelos homens, mas isso foi dirigido pelo Espírito de Deus para a organização da igreja. E nós não podemos nunca esquecer isso. Em primeiro lugar, todos eles, e não são só os presbíteros, eu vou chamar assim pastores, são os presbíteros docentes, pastores e presbíteros, não só são eles que têm uma vocação espiritual, mas os diáconos também têm uma vocação espiritual. Por isso que Paulo vai dizer
quanto aos diáconos, semelhantemente quanto aos diáconos. Ele está no mesmo sentido tratando sobre esses oficiais e que foram chamados pelo Senhor para cuidar da igreja. Quando nós pensamos nesta vocação espiritual, nós temos que lembrar a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo ao pastor e bispo das nossas almas, ao superintendente maior, ao supremo pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz lá, Efésios 4, versículo 11, falando sobre dons. No capítulo 4, versículo 11, Paulo então vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus chamou pessoas específicas para o pastorado. E como cada pastor precisa ter essa consciência de vocação, assim como também os presbíteros precisam compreender isso. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Pedro então vai dizer, escrevendo à igreja: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E usando então esse termo pastor e bispo. Jesus é o pastor e bispo da nossa alma. E aqueles que foram vocacionados para o trabalho pastoral precisam ter também essa consciência. A vocação de pastores, de presbíteros, diáconos, é uma vocação espiritual. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Paulo, quando fala lá em Atos dos Apóstolos, ele está falando no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele está falando aos presbíteros de Éfeso. Ele os chamou, e no capítulo 20, versículo 28, naquele discurso de despedida daqueles presbíteros, daqueles irmãos líderes da igreja de Éfeso, Atos 20, versículo 28, a palavra de Deus diz, dentre todo o discurso de Paulo, Paulo chega então, e nesse versículo 28 é registrado que Paulo disse àqueles presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, Paulo não diz sobre o qual eu vos constituí bispos, não. Ele fala aos presbíteros dizendo: olha, cuidem de vocês e cuidem também sobre todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo estava aqui enfatizando não hierarquia. Você tem um presbítero, você tem um pastor, você tem um bispo, arcebispo. Não era hierarquia. Ele estava chamando a atenção da função dos presbíteros de cuidarem do corpo de Cristo, de pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, de cuidar desta igreja, do rebanho. Mas veja, Paulo, aqui é muito importante, porque Paulo diz que eles foram constituídos presbíteros pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que colocou-os ali como presbíteros no corpo de Cristo. Pastores e presbíteros colocados para pastorear e cuidar, então, do corpo. É nesse sentido também que quando Paulo fala em 1 Timóteo 3, 8, como nós lemos, semelhantemente quanto a diáconos, ele está falando nesta mesma vocação espiritual. Diáconos foram também chamados no corpo de Cristo por vocação espiritual e são colocados no corpo de Cristo para serem diáconos pelo mesmo Espírito Santo que vocaciona pastores, presbíteros para cuidarem do corpo de Cristo. Mas há uma outra questão também importante. Não só que essas funções, pastor, presbítero, diáconos, que todos eles têm uma vocação espiritual, não esqueça isso. Não é disputa de cargo, não é briga por cargo, por status ou o que quer que seja. Mas nós precisamos atender a uma vocação do Espírito de Deus para as nossas vidas, para cada um de nós, que assim fomos chamados para exercer uma função no corpo de Cristo. Mas em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção de que essas funções, elas requerem
qualidades e virtudes morais e espirituais. E nós não vamos tratar, naturalmente, nessa pastoral, sobre todas essas qualificações, mas você tem lá em 1 Timóteo 3, e como outros textos, em Tito, e você vai ter alguns textos falando sobre essas qualificações dos presbíteros e diáconos. Então, quando vamos eleger pastores, presbíteros, diáconos, nós precisamos estar pensando, Senhor, quais são essas qualificações? O que é que o Senhor quer desses homens? Nós temos esses estudos que fizemos há um bom tempo atrás, está à sua disposição lá na mesinha da galeria, mas também está no site da igreja. Então, o mesmo estudo está lá à sua disposição, para que você possa se debruçar e possa compreender melhor quais são essas qualificações para o pastor, para o presbítero, para o diácono, o que é que Deus requer. Isso é tão importante que Paulo, então, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer nos versículos 2 e no versículo 8, ele vai usar essa expressão, é necessário, portanto, ou seja, diante desta vocação espiritual, estes líderes precisam ter algumas qualificações. E aí você vai ter, então, várias qualificações, vários atributos, virtudes que precisam ser desenvolvidas e encontradas quando nós vamos estar elegendo estes homens para a glória de Deus. Sejam pastores, presbíteros ou diáconos. Para essa mesma expressão, tanto no versículo 2 como no versículo 8, você vai encontrar esta mesma expressão. É necessário que eles sejam, e sejam o que? As qualificações estão ali. Ou seja, para essas funções que são importantes no corpo de Cristo, são requeridas, então, algumas qualidades que serão de primordial importância para o exercício dessas funções. Mas, por último, eu gostaria de destacar que o pastorado, o presbiterato, o diaconato, não só são uma vocação espiritual, não só requerem qualidades e virtudes morais e espirituais de relacionamento, e aí você vai encontrar essas qualificações e virtudes necessárias, mas também você vai encontrar o que a palavra de Deus nos fala, que o exercício dessas funções tem recompensa, tem promessa de recompensa. Se você olhar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus, então, vai nos dizer, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você cresce na fé quando você tem autoridade na fé, quando você cresce no Senhor Jesus Cristo, no exercício da sua função como diácono. Mas a Bíblia diz também que você vai alcançar como diácono justa preeminência. É interessante porque essa expressão lá no grego, esta justa preeminência aqui é grau. E grau no sentido daqui é um termo que era usado para aquela promoção no exército, quando você ia subindo de patente. E a ideia que Paulo está trazendo é que quando você exerce bem o diaconato, você vai ter o respeito da igreja. E nós precisamos amar e respeitar esses homens. Ao vê-los exercendo bem o diaconato, nós precisamos honrar aqueles que merecem honra. A quem honra, honra, como nos diz a palavra de Deus. Então, respeitar esses irmãos, respeitar esses diáconos que buscam servir de acordo com a vontade de Deus e buscam servir para a glória de Deus. Mas Pedro também vai falar sobre isso, não só os diáconos. Se você abrir em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 4. Pedro 5, versículo 4, depois que Pedro fala sobre como esses presbíteros deveriam agir, e ele escreve a esses presbíteros,
dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como eles, Pedro, no versículo 1. Mas no versículo 4 ele vai dizer, depois que ele fala de algumas formas como esse presbítero deveria se portar, ele vai dizer: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro está de um lado lembrando a eles: olha, nós recebemos e receberemos, enfim, a nossa salvação eterna. Não esqueçam isso. A coroa da glória era uma expressão muito usada nesse sentido, de salvação, e uma salvação gloriosa, um presente da graça de Deus. E Pedro vai confortar o coração desses presbíteros diante de trabalhos tão difíceis, lidando com o povo de Deus. Ele vai lembrar: nós estaremos face a face com o Senhor. Nós vamos desfrutar da salvação em Cristo Jesus. E quando ele diz inacessível, ele está falando de uma coroa muito diferente da coroa dos homens. Enquanto a coroa dos homens poderia ser roubada pelos ladrões, enquanto a coroa dos homens, elas poderiam ser perecíveis, passar com o tempo, mas ele vai dizer: a coroa que o Senhor nos dá, por termos servido ao Senhor, ela é inacessível, ela não tem fim, ela não passa, os homens não conseguem roubá-la. Bem diferente da glória que os homens concedem. Então, quando você pensar nos pastores, nos presbíteros e diáconos, pensem em homens que têm, em primeiro lugar, uma vocação espiritual dada por Deus, como todos nós temos, para servir ao Senhor em algum ministério, com o dom que Deus nos deu, que o Espírito de Deus nos deu. Mas lembre-se, esses oficiais, eles não são pela força do seu braço, e não podem sê-lo. Já o foi, e até pode acontecer a tentação disto. Títulos já foram vendidos na igreja. Pessoas ricas compravam títulos para dar aos seus filhos, para que eles fossem bispos da igreja. No momento tão triste da igreja, de não entender que, em primeiro lugar, todas essas funções e esses oficiais, eles precisam ter a consciência de uma vocação espiritual. Em segundo lugar, estas funções requerem qualidades e virtudes. Em terceiro lugar, elas têm a promessa de recompensa. Um grande servo de Deus, o missionário Henry Martyn, ele viveu de 1781 a 1812. Teve uma vida curta, 31 anos. Era um missionário anglicano, inglês. Ele traduziu o Novo Testamento para o urdu, para o persa e para o judaico-persa. E ele que serviu na Índia por muitos anos, pelo menos uma boa parte do seu tempo de vida, ele disse então uma frase muito importante. Ele disse: em ti, ó meu Deus, não há engano. Nunca terei de me arrepender por ter-te amado tanto. Em ti, ó meu Deus, não há engano. Nunca terei de me arrepender por ter-te amado tanto. Que nós possamos pensar sobre a vocação espiritual, sobre as qualidades, virtudes que são requeridas destes servos de Deus, e nós possamos pensar na promessa de recompensa. E louvado seja Deus, porque pelo menos eu nunca vi pastores, presbíteros, diáconos dizendo assim: pastor, eu estou servindo por conta da recompensa, porque tem recompensa, não é isso? A Bíblia não fala que tem recompensa? Eu diria: tem, mas você não deve servir. Mas graças a Deus eu nunca vi pastores assim dizendo: eu estou fazendo essa visita, sabe, por recompensa, que eu vou ter uma recompensa, eu estou fazendo essa visita numa casa, num hospital, eu vou para esse gabinete, sabe, por conta de uma recompensa. Eu vou preparar a ceia, diáconos, por uma recompensa. Nós vamos assistir àqueles que são menos carentes por recompensa. Nós vamos dirigir a liturgia ou qualquer outra coisa por recompensa. Não. A bênção é servir. E aí, vez por outra, nós somos lembrados que bênção é servir, que bênção é saber. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. E aí a gente lembra, esse Deus maravilhoso é o Deus galardoador que nos dá recompensas. Que nós possamos servi-lo para a glória dele. Deus assim nos abençoe.